Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é Alexandre Martins com o Na Fogueira Podcast. Tá eu aqui e o Armando Schneider Silva. Seja bem-vindo, Armando. Valeu, obrigado. Hoje a gente tem temas muito legais. E se você gostar aí do que a gente vai conversar, se inscreva no canal, dá um joinha, ativa os sininhos das notificações, porque hoje o Na Fogueira promete. Armando, seja bem-vindo. Sabe o que nós vamos falar hoje, Armando? Para você, quer ficar aí? Olha o que espera você aí. A gente vai falar sobre lockdown, negacionismo, a juíza Scioli. Lembra da juíza Scioli? Tratamento precoce, politicamente correto, anti-americanismo, mentalidade revolucionária, revolução cultural e a nova ordem mundial. Temas altamente complexos. E Armando, eu vejo que tu é um cara super engajado nas redes sociais. O Armando tem 25, 30 mil seguidores, mas tem um público muito engajado e ele é um cara polêmico. Ele vai lá e fala as verdades que ele acredita. Armando, quando é que começou essa paixão? Tu é um conservador liberal, eu acho, né? Da onde surgiu essa vontade de expressar essa voz que está dentro de ti, se comunicar com as pessoas? Faz tempo que tu já está nessa aí? Bom, boa noite primeiro, né? Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Tudo começou em 2010, ali quando o Serra concorreu a presidente contra a Dilma. Eu sempre fui anti-PT, né? Sempre fui um cara anti-esquerda. E eu sabia que o Serra era de esquerda, aquela coisa toda, mas a gente precisava de um pouco menos de esquerda. Então a gente estava tentando não votar nele, era derrubar o PT. Foi assim em 2014 também com a Aécio, que a gente sabia que tinha vários problemas, várias questões que eram absurdas, mas que a gente precisava tirar o PT. Ali começou um engajamento, depois veio um engajamento municipal na cidade de Taquara, com algumas denúncias, algumas postagens relacionadas a temas, mas politicamente mesmo assim foi muito forte em novembro de 2014, quando o presidente Bolsonaro, então, era deputado. Ele foi o mais bem votado deputado federal no Rio, e ele falou que ele era já pré-candidato a presidente em 2018. Me marcou muito porque ele não fez campanha para Aécio. O pessoal criticava muito ele, porque ele já tinha um engajamento e as pessoas não aceitavam muito isso, né? Viam ele como aquele cara que, não, nunca vai concorrer, nunca vai ter chance. E eu pensei, o cara não quis subir no trio elétrico com o Aécio, não abriu o voto para ele, só pediu para não votar no PT. Esse cara é bom. Esse cara vai ter um caminho bom. Aí eu comecei a acompanhar ele. Eu participo de 3 movimentos políticos que envolvem gente do Rio, São Paulo, Minas, Brasília. Um é mais forte em Brasília até hoje. Começou ali em 2014, foi indo. 2016 teve as eleições, eu concorri a vereador em Taquara, fiquei como terceiro suplente. E 2017, na verdade, final de 2016, ali, começo de 2017, acho que foi janeiro ali, fevereiro de 2017, que daí a gente sentou, deu um escândalo muito forte lá do Temer na época, ali depois do impeachment, que teve todo aquele problema em 2015, deu um escândalo muito forte e a gente pensou, olha, só vai ter uma solução que a gente realmente começar a focar muito na pauta conservadora, na pauta de assuntos de direita. E a gente estava levando bastante pau na internet, porque o pessoal não tinha aquela vibe, aquela coisa, era muito a esquerda dominava muito as redes sociais. Hoje já não, hoje inverteu. Hoje a gente é mais forte do que eles. Mesmo eles tentando, com toda aquela linha assim, de criar narrativas, a gente é mais forte ainda e a tendência é a gente continuar assim, pelo menos até 2022. Depois a gente não sabe o que vai ser, porque vai ter outros candidatos, é aquela outra questão. Mas eles são mais organizados, né? Eles são mais organizados em grupos, mas eles não têm força individual. Eles têm hoje a Mídia Ninja, o Quebrando o Tabu, que são os ápices, assim, as forças deles. Mas os canais assim, medianos... Quais são os canais de direita para a galera seguir aí? Terça Livre. O Terça Livre é o melhor assim que a gente tem. Mas tem o canal Hipócritas. Muito bom. Os guris fazem um serviço muito bom, um trabalho Os guris de Santa Catarina, aqui, os guris bons, né? São 3. Eu conheço só eu não me lembro agora se é o Fabrício ou o Fernando, não me lembro o nome dele agora.
Eu tenho um grupo ali que o pessoal sempre mandava vídeo deles no começo, quando eles estavam pequenos, e a gente ajudava a compartilhar. Aí depois, de repente, deu um boom muito grande, né? E hoje eles estão num patamar muito forte, mas vão crescer mais. Porque hoje, se tu faz um canal do zero de esquerda, tu não cresce tanto. Se tu faz um canal do zero de direita, tu atinge um nível de pessoas que elas não têm para onde se informar e absorver informações, e elas vão atrás de ti. Então isso fazia falta no Brasil, hoje não faz mais. Graças a Deus a gente está tendo. Está desorganizado ainda, é verdade, a gente não está bem organizado. Nunca teve, na verdade, as eleições de 2018 foi a prova que foi uma desorganização, porque muita gente que surfou na onda acabou se elegendo e levando méritos. Mas a gente está indo para 2022. Consegue te alimentar com a mídia tradicional ainda? Eu não assisto Globo em casa. É isso, essa. Eu não assisto Globo em casa. Eu tenho. Mas as outras, ou qualquer. Não, eu absorvo muito conteúdo hoje jurídico, por causa que eu estou fazendo um TCC na área de direito, né? Que eu estou terminando a faculdade. E eu absorvo muito, sim, Terça Livre, Canal Hipócritas. Eu vejo umas coisinhas outras assim, mas mídia aberta, muito pouco. Eu acho isso um erro das pessoas que dizem que não assistem nada. Eu vejo uma coisa ou outra porque a gente precisa ver como é que está o outro lado, para saber rebater. Então isso falta muito hoje no pessoal da direita, dos canais. Eu tenho, por exemplo, um perfil no Instagram que ele tá com vai fazer 110 mil seguidores. E o pessoal fala, mas vocês às vezes comentam sobre notícias da Globo, de alguma coisa. Mas a gente precisa fazer esse meio ponto para questionar eles e mostrar que o adversário está falando. E mostrar que está errado. Entendeu? Por que eles não colocam, por exemplo, um ponto, né, que a gente fala muito hoje? Por que eles não falam dos governadores e da corrupção e de todo o problema que teve com o fechamento de hospitais de campanha e gastos em outras áreas durante... O dinheiro que veio do governo federal para eles, o que eles fizeram? Exatamente. Isso desde março, desde do dia 20 de março de 2020, que foi aquele problema todo de fechamento, a gente faz. Eu faço muito, porque eu sou do Rio Grande do Sul, então eu faço muito do Eduardo Leite. Sim. Desde do ano passado eu mostro todos os problemas que foram causados por ele, que o Rio Grande do Sul arrecadou 6% a mais de imposto em 2020, numa pandemia, com tudo fechado do que 2019, e mesmo assim ele usou dinheiro que veio do governo federal para outras coisas, em vez de usar para a saúde. E o pessoal questiona, mas por que vocês postam notícia da Globo questionando e não postam só coisa pró-governo, pró-Bolsonaro, pró-conservador? Porque a gente precisa fazer esse meio ponto, precisa questionar. Então isso faz parte, né? Faz parte. O Bolsonaro e o Trump, que saiu agora, são uma pedra no sapato da esquerda mundial, né? São ainda os que mais, assim... o Trump diz que vai voltar com uma rede social aí, daí dentro de 3 meses, o cara foi banido das redes sociais. Tu imagina isso, um cara, ex-presidente americano, ser banido? Na verdade, sim. O Trump tem uma coisa... Quem participou da política o ano passado, das eleições municipais no Brasil, e acompanhou a política das eleições dos Estados Unidos, acompanhou que o alcance foi reduzido das redes sociais durante a campanha. Então, por exemplo, para quem tem Facebook, né, e tem perfil, não consegue ver ali o alcance, mas quem tem página consegue ver. Eu tenho publicações que hoje alcançam 150 mil pessoas. Na época das eleições, elas foram reduzidas a 10, 15 mil pessoas, porque eles faziam aquele negócio de ter que impulsionar e diminuir o alcance de candidatos. Isso faz parte. Então, já teve um boicote durante as eleições dele, porque ele teve alcance reduzido, isso já foi até confirmado por Twitter, por Facebook. Mas agora esse absurdo aí de querer excluir ele, eles nem excluíram, né? Eles só proibiram ele de publicar. Silenciaram. As redes continuam lá, com publicações até janeiro ali, depois não tem mais. Né? Então não é nem Cadê a liberdade de expressão? Não é nenhuma exclusão, é uma censura total, porque tu tem o teu perfil, mas tu não pode publicar. Nem na ditadura tinha essa censura que nós temos hoje. Lá era uma assim, muito mais light do que nós temos hoje. Eu não tive lá, né?
Eu não tive lá. O que eu vejo o pessoal falar, e o meu avô sempre falava, né? Meu avô disse, olha, eu trabalhava, não era vagabundo, não tive problema não nenhum. tive problema, Não né? tinha- Exatamente. Meu tio-avô falava sempre, ele disse, olha, eu só ia pra rua, voltava do trabalho com a carteira de trabalho no bolso, porque o policial parava mesmo a gente e perguntava, claro, ele morava em Porto Alegre, não morava aqui, né? E tu tinha mostrado, olha, tava trabalhando e tal, e era isso. Máximo. Não tinha problema, né? E não era todo dia, era de vez em quando. Aconteceu, tem um caso que a gente sabe em Taquara, na época da ditadura, de um cara que veio de Gravataí pra cá, tinha passagem pela polícia, tava vindo a pé, o camburão pegou ele e disse, não, Taquara tu não vai ficar, Taquara daqui tu vai pra outro lugar. Mandaram de volta a Gravataí e não voltou. Esse caso realmente aconteceu, que a gente sabe. Mas outros casos, assim, eu pelo menos aqui não vi nenhum, não sei nenhum aqui na região, né? Sim. E mesmo que aconteceu... Legal. Tudo que nós estamos passando hoje aqui, para fazer uma pergunta, lockdown funciona? Não funciona como deveria, como eles dizem que deveria funcionar. O lockdown ele tem um problema, até saiu um estudo, eu não sei se é de Stanford, de onde que é, o Marcel Van Hatten comentou esses dias e eu não tive tempo de ler. Quando tu implementa um distanciamento social médio ou pequeno e o grande, ele não tem tanta diferença. A OMS, que todo mundo fala da OMS, porque o OMS e tal, eles falaram que são contra o lockdown. A Angela Merkel pediu desculpa e disse que não vai fazer mais lockdown na Alemanha. Por quê? Porque o lockdown, primeiro que a gente não tem estrutura financeira para manter as pessoas paradas por tanto tempo. Segundo que ele não resolve. E terceiro, lá em Nova York, 70% das pessoas pegaram o Big Big em casa, dito pelo governador lá do estado de Nova York. Ou seja, a gente, na verdade, está aprendendo. A gente só vai saber tudo o que está acontecendo, eu acho, daqui uns 10 anos. Onde a gente vai olhar para trás e vai saber, cara, aconteceu assim, teve tudo isso. Hoje, eu penso que é muita especulação. São hipóteses que podem ser provadas ou não. Eu digo, isso sim, eu digo uma coisa, eu perdi conhecidos já pelo coronavírus, né? Eu sei que, mas eu tenho pessoas que eu conheço e que faleceram pelo coronavírus porque tinham um problema de saúde, porque não se cuidaram, porque poderiam não sair quarta-feira à noite para uma festa e saíram, coisas desse tipo, mas não adianta a gente querer trancar todo mundo e achar que o problema vai se resolver, porque ele não vai. Exatamente. Né? O pessoal do mercado, que trabalha em mercado, em farmácia, tudo mais, posto de gasolina, entendeu? Eu vejo muita gente hoje, a gente tem 40 milhões de pessoas que são autônomas no Brasil, tá? Que são as pessoas que não têm carteira assinada. Elas trabalham de dia para comer de noite. Essa é a verdade do autônomo. Não adianta a gente dizer que o autônomo tem garantia, eles não têm. E esse pessoal, ele precisa trabalhar. Claro. Então não adianta tu fechar. E outra, R$600 não ajuda em nada. Ajuda, claro, foi um benefício, ajudou, agora vai vir um pouco menos, vai ajudar também. Mas ele não é a solução do problema e não adianta trancar todo mundo em casa. Isso não resolve, porque as pessoas vão, querendo ou não, um momento se contaminar. A vacinação resolve. Na minha percepção, a vacinação vai resolver, mas eu quero ver também até quando ela vai resolver estabilizar e rebaixar casos a estaca zero. Eu acho que isso, infelizmente, não vai acontecer no Brasil. Mas a gente tem uma expectativa, né? Legal. E o tratamento precoce, qual é a tua opinião? Está a favor, contra? Eu tenho um exemplo, não na minha família, eu tenho um exemplo assim de uma amiga muito próxima, ela pegou o corona, ela se tratou com um kit Covid, aquele do tratamento precoce, do tratamento inicial, na verdade, né? O tratamento precoce ficou vulgarizado pela esquerda, né? E ela ficou bem. Eu conheço gente que fez o tratamento e ficou mal. Conheço gente que fez o tratamento e teve só uma febre. Mas eu sou a favor, eu acho que esse é o problema hoje que a gente enfrenta no Brasil, que é eu sou um defensor das liberdades individuais. Então, a liberdade da relação médico-paciente, ela tem que ser respeitada. Não adianta o pessoal querer processar na justiça em Porto Alegre e pedir para cancelar o tratamento precoce ou kit Covid,
porque isso é uma questão individual do paciente e médico. Exatamente. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Se você tiver um câncer e for tratar no médico, e o médico chegar e olhar para você, olha, ou tu vai fazer quimioterapia, radioterapia, ou você tem 6 meses de vida. A pessoa não tem o direito de dizer, eu não quero fazer? Tem. Ela vai voltar para casa, ela não vai querer se tratar, ela está É o tendo livre a direito à escolha dela. liberdade de escolher Sim. sobre o destino da vida dela. Quer fazer o tratamento precoce? Faz. Não quer? Não faz. É certo ou errado? Ninguém sabe. A teoria é que se você prevenir, é melhor que remediar. Exatamente. Agora, o que não dá é a pessoa chegar com esse sintoma aí do Big Big, que não pode falar muito, né? E o cara dar um paracetamol e mandar a pessoa para casa. Pô, pelo amor de Deus. A gente chegou a ter um absurdo aqui em Taquara, a gente teve um absurdo na nossa cidade, Taquara, Rio Grande do Sul. A pessoa ia lá, dizia que estava com sintomas do Covid e recebia dipirona e paracetamol. Então só isso não resolve, não resolve mesmo. Eu sou a favor do tratamento precoce. Se um dia pegar, já fiz 3 exames e não tive nenhum sintoma até hoje, não tive Covid. Se eu pegar, eu vou tomar. Claro. Mas porque é uma escolha individual minha. E porque eu conheço médicos que falam, que receitam e que recomendam. Conheço médicos que são contra. Mas é a escolha deles, é o entendimento deles. Mas eu vou tomar, se precisar. Legal. Negacionismo. O que é negacionismo para ti? Negacionismo para mim é aquela frase. A gente precisa entender que a esquerda. A gente não vai falar esquerda, nós vamos falar assim. A gente precisa entender que tem um lado da população brasileira que ela tenta criar palavras para marcar as pessoas. Assim como o Bolsonaro foi marcado como mito em 2018, hoje as pessoas tentam colar nele alguma coisa como genocida, negacionista, miliciano. Miliciano foi por causa daquele negócio da Marielle que não deu certo, né? O genocida agora já não está pegando porque está aparecendo os governadores com rolo, com processo. O negacionista hoje, ele é julgado o cara que ele não quer ficar em casa, quer trabalhar, quer usar o kit Covid, e o cara que quer tentar ter a vida normal. Resumindo, quem tem uma opinião diferente da opinião pública que é ditada pela esquerda é taxado de negacionista. Hoje sim. É só discordar alguma coisa, questionar alguma coisa. E sabe o que eu mais fico indignado? É tratar qualquer médico como cientista, só um pouquinho. As pessoas não sabem nem o que é cientista nem o que é ciência. O médico, o que é um médico? É um técnico que tem uma habilidade específica naquela área. Cientista é um cara que desenvolve pesquisas, trabalha hipóteses para confirmar ou não essas hipóteses, busca evidências. E a ciência, o que é? A ciência é o princípio do contraditório, confronto de hipóteses. As pessoas têm amor à burrice. Adoram pegar chavões criados pela mídia e taxar os outros, sem saber o que realmente é um estudo sério sobre qualquer coisa, uma metodologia científica para testar uma hipótese ou outra. Então, esses chavões, me parece, que vem lá da escola de Frankfurt, onde eles inventaram a dialética negativa, Sim. ou seja, achar problema em tudo. Sim. Eu vou criticar tudo e todos. Herbert Marcuse, Theodor Adorno, foram os caras lá, um dos expoentes da escola de Frankfurt. Eles descobriram que isso aí deixa a pessoa como se fosse quase um deus. Porque a pessoa que só critica os outros, ela não dá tempo de ser criticada, porque tem que ficar se defendendo. E ela cria o medo das pessoas questionar ela. Exato, porque a pessoa parece inteligente, porque ela sabe criticar. Sim, a gente tem isso hoje no Brasil. Tem pessoas hoje no Brasil que elas não podem ser criticadas. Alguns jornalistas, eles criaram uma ideia de que o pensamento deles é a verdade e é sacrossanto, a e ciência. É isso. E a gente tem aquele ministro do Hitler que falava, né? Uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Joseph Goebbels. Ele foi um gênio do marketing porque ele fez muita coisa para um cara que foi muito mal. E ele conseguiu fazer ações
que tamparam o mal que o Hitler fez por um bom tempo. Depois, claro, acabou, mas ele conseguiu isso. E eles estão tentando fazer isso hoje. Porque a gente vê, por exemplo, assim, quando eu vejo, por exemplo, o João Dória chamar alguém de negacionista, sendo que ele foi pego em Miami sem máscara comprando enquanto mandou fechar São Paulo. Ou quando eu vejo o Luciano Huck chamando alguém de negacionista, sendo que ele foi pego na praia com a família de férias sem máscara, eles não estão sendo só uma opinião forjada, eles estão sendo hipócritas. Eles estão tentando formular uma ideia de que qualquer um que não concorde com eles é negacionista. E eu não acredito nisso. Eu acho que o negacionista no Brasil, a gente não vai conseguir inverter essa ordem, mas a gente nem quer. A gente não quer trabalhar com isso. Mas o negacionista hoje no Brasil é o cara que nega toda a corrupção que houve em 2020 com os governadores, que inclusive alguns estão afastados. Hoje nós temos 2 afastados, 8 investigados e 3 denunciados. É muito. E ao mesmo tempo é pouco porque a gente sabe de tantos outros rolos que aconteceram. Mas quem nega isso e nega que isso está fazendo o Brasil sofrer hoje com um sistema de saúde esgotado, esse cara é um negacionista. Não é o cara que quer trabalhar e que quer tocar a vida e que quer tentar seguir em frente. Esse cara não é negacionista. Esse cara é só um cara que quer tentar viver a vida dele e se cuidando, porque ninguém está saindo para pegar Covid. Ninguém está fazendo isso. As pessoas querem trabalhar. As pessoas querem trabalhar. Sobreviver. Eu acho bem engraçado uma pessoa que ganha 40, 50, 100 mil reais por mês, que tem estabilidade pro resto da vida, decidir o futuro das pessoas que estão com a geladeira vazia. É engraçado isso, né? Esse foi um mal que a gente teve desde 2018 ali, final de 2017 com o STF, né? A gente não conseguiu ver no começo que o STF estava caminhando para ele ditar o ritmo do Brasil. E hoje é o STF que dita. Hoje quem dita o ritmo do Brasil é o Judiciário. Não tem essa de, é o presidente, é os governadores, não. Se tu tá contra o que o STF pensa e quer, ele vai te derrubar. Isso já aconteceu 3 vezes que a gente viu. Foi quando foi determinado que os governadores poderiam definir o lockdown ou não, o fechamento das coisas. Foi quando houve a MP da liberdade para as armas, para ter mais fácil acesso à compra de armas e munição. E o Edson Fachin vetou. E no caso mais absurdo de todos foi o do Lula, né? Então, eles decidem o que eles querem, entendeu? O processo do Lula é o melhor exemplo. O processo do Lula passou por primeira instância, segunda instância, no TRF4, STJ. Ele teve, se eu não me engano, 20 ou 30 tentativas de habeas corpus, nenhum deu certo, até que caiu no cara certo, que foi indicado pelo partido dele e que decidiu como ele queria. Complicado. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu vi hoje na tua rede social uma postagem sobre a juíza Scioli. Patrícia Scioli. Patrícia Scioli, né? E tu faz assim, um bom questionamento ali. Cadê as mulheres para defender essa mulher que foi assassinada cruelmente na saída do seu trabalho e que tinha denunciado e posto na cadeia um monte de vagabundos? Não, ela foi na frente de casa. Na frente da casa dela? Na frente da casa dela. Ela foi assassinada na frente da casa dela. Ela foi... Na época foi um fato assim que mostrou muito. Por quê? Porque ela não queria escolta, né? Ela não queria escolta já porque ela não confiava na escolta. Porque como ela estava numa ação onde ela estava prendendo muitos policiais que estavam envolvidos com crimes, muitos policiais, mas são poucos, né? O Brasil hoje ele tem mais policiais honrados do que policiais corruptos. A gente tem que deixar isso bem claro, porque as pessoas querem generalizar, né? Tem muita gente que quer generalizar. Mas ela foi morta, eu nunca me esqueço do dia que isso aconteceu, porque primeiro é uma juíza, né? Então ela já tem um status, o juiz tem um status, querendo ou não, no Brasil, o pessoal do judiciário tem um status no Brasil reconhecido. Mas eu fui a fundo na história dela, né? Ela foi uma mulher, na história de trabalho dela, impecável. Impecável. Ela trabalhou no combate à corrupção, ao crime organizado, a tudo. Porém, ela até hoje não tem o reconhecimento necessário da mídia e de vários políticos e partidos de esquerda do Brasil.
porque ela não tem vínculo com eles. E porque ela estava combatendo quem, muitas vezes, eles defendiam. Então, ela teve um problema muito grave, comparando com Marielle. Ela foi uma mulher com uma história de vida muito maior que a Marielle. A Marielle ninguém conhecia no Brasil antes de acontecer isso. Ela era conhecida no Rio de Janeiro, mas no Brasil ninguém conhecia. E quando ela morreu foi um boom, foi um reconhecimento, homenagens e tudo. E para essa juíza que morreu no serviço fazendo aquilo que era combater o crime, cadê o reconhecimento dessa mulher? Então essa seleção de vítimas, essa seleção de quem tu vai endeusar ou tentar mostrar como herói, isso me incomoda. Porque até hoje a gente não tem aquele reconhecimento necessário para alguns heróis que a gente teve no Brasil. José Bonifácio. Pô, baita cara. Que foi um cara que... Tem gente que fala até hoje, eu vou ser bem sincero, na história do Brasil eu sou Rábula, eu não conheço muito. Mas o meu pouco entendimento de Rábula, eu sei que o cara foi um cara muito foda. Ele foi o cara que ele levantou o Brasil e que se não fosse ele em certos momentos decisivos, naquele momento onde ele estava, o Brasil teria ido abaixo. O José Bonifácio, ele organizou, arquitetou o Banco Central, as universidades. Sim. Ele é um cara que viveu muito tempo lá em Santos, né? E viveu também em Portugal. Mas a história que nos contaram quando eu era criança, o que era? Ah, os portugueses vieram aqui, vieram para nos explorar. Só um pouquinho. Os caras vieram lá de Portugal, trouxeram toda a biblioteca deles, trouxeram a vida inteira. Os caras vieram para fazer raiz aqui. Eles não vieram para somente explorar. Tem que entender o contexto da época. Eles vieram para fazer uma sociedade aqui naquela época. Sim. E tomaram um golpe de quem? Dos militares. Sim, e junto com os oligarcas que tinha na época, que tinham interesses por trás. Com certeza. Quando Dom Pedro II, né? Ele foi muito boicotado por causa desses problemas que ele não tinha, ele não ajudava os interesses de algumas empresas e alguns oligarcas do Brasil. O Dom Pedro, ele deixou de lado a igreja, ele fortaleceu a marinha, mas o exército ele não fortaleceu. Sim. Então, neste jogo de poder, ele acabou caindo. Sim. Né? Assim como acabou caindo as grandes dinastias europeias com a Primeira Guerra Mundial. Sim. Onde a gente acha, Guerra Mundial, os caras foram lá porque estavam brigando por território. Não. A Primeira Guerra Mundial, se você vê o que aconteceu antes e depois, é que antes existiam grandes dinastias, grandes impérios. Sim. Perfeito. E aí, o que aconteceu depois? Se implantou esse monte de república com a promessa de ter uma democracia melhor, mas a Inglaterra ficou na boa, né? Por que a Inglaterra ficou com monarquia ainda? Porque é bom para um sistema monárquico, no caso da Inglaterra, no caso de países pequenos, funcionava muito bem. Sim. Então a Primeira Guerra Mundial foi uma queda de braço para troca de poder. Isso foi... o pessoal hoje... O pessoal não sabe, né? Mas a verdade é que a Primeira Guerra Mundial começou porque um príncipe foi assassinado. Um príncipe morreu e começou a guerra, porque daí as nações começaram a brigar, uma brigou com a outra, as nações, uma se uniu com a outra, tudo começou por causa de um príncipe que foi assassinado. Eu não me lembro o nome dele agora. Mas a gente sabe que toda guerra tem interesse por trás. Com certeza. No Brasil, eu me lembro do José Bonifácio. O José Bonifácio, ele foi o cara que ele estava em Portugal e ele veio para resolver os problemas do Brasil na questão da educação. E se eu não me engano, ele teve uma parte de ajuda ali no jurídico, né? Ele conseguiu organizar um pouco nessas questões também. Mas ele não tem o reconhecimento. Francisco Ferdinando, que foi o cara que foi assassinado lá. Mas para mim isso aí foi tudo só para ficar na história, porque a verdade não era bem isso. Eu acho que foi mais para... Não, sim, mas eles precisavam do motivo, né? Precisavam do motivo. O motivo foi esse. Tipo assim, nós vamos acabar com tudo, mas vamos criar uma guerrinha ali, porque aí nós podemos entrar para destruir tudo. É as armas nucleares do Bush, né? Lá no Iraque, né? É mais ou menos assim. Exatamente. E então sempre a gente escuta uma história, mas por trás dessa história tem mais coisas e geralmente quem conta a história é quem ganha a guerra. Sim.
conta do seu jeito. O Brasil é uma exceção, porque os militares ganharam a guerra, a esquerda perdeu, mas foi ela que conta a história do jeito que ela quer até hoje. Sim. O Brasil é invertido isso, até aqui a gente é diferente nessa situação. O Brasil ele tem um problema com a ditadura militar, o regime militar, eu gosto de chamar de regime militar, não gosto de chamar de ditadura. O Brasil tem um problema que foi o seguinte, houve o contragolpe, porque ou a gente ia ser... a história é a seguinte, houve um contragolpe. Havia uma guerrilha armada no Brasil para tomar o poder e para a gente virar Cuba. Exatamente, é isso. exatamente. Que começou em 61, 62. A gente ia ser um país comunista que nem Cuba. E o pessoal estava assustado com isso, o pessoal foi para a rua, não queria isso para o Brasil, os generais entenderam isso, houve um contragolpe, foi isso que aconteceu. Tá? Depois disso, eu tenho consciência que depois disso, o regime militar entregou com uma hiperinflação, com alguns problemas. Várias obras até hoje estruturais, como Itaipu e outras, foram feitas naquele regime. Mas o problema foi o que aconteceu depois. Porque depois que eles entregaram o poder, eles deveriam ter entregado antes, ao meu ver, mas depois que eles entregaram o poder, houve aquele problema que aconteceu. A gente era para ter um baita de um presidente que a gente não teve, que foi o Tancredo. A gente perdeu o Ulisses Guimarães, que era considerado um cara que era um articulador muito forte no Congresso, então ele tem toda uma história por trás que também não é reconhecido como deveria. Tem gente que diz que ele tem problemas de corrupção, eu sinceramente não acompanho isso, não tenho essas informações, mas a gente teve um problema no Brasil que foi a criminalização do Exército e daquele regime e o não entendimento do porquê ele aconteceu. Eu ouvi muito nas escolas, eu estudei em 3 escolas diferentes. Eu estudei numa escola conservadora, numa escola mais de centro, a escola conservadora é o IACS, uma escola mais de centro, que não se envolvia tanto com isso, que era o Santa, e estudei no Simão. 3 escolas que eu estudei, as visões eram totalmente diferentes, e as que tinham a pior visão eram as escolas públicas, que no caso é o Simão, porque tratavam o regime militar como aquela coisa que só aconteceu porque foi um golpe, porque o Brasil estava muito bem, os militares estavam muito mal e aquela coisa toda. A gente sabe que depois aquela comissão da verdade, aquelas coisas... Comissão da verdade. Elas vieram para... Sabe como é que funcionou essa comissão da verdade? O cara fala assim, foi torturado? Foi, arruma 2 testemunhas aí e entra na fila. Aí, eu digo que tu me torturou, eu digo que tu é testemunha, nós vamos ganhar alguma coisinha, vamos? Cara, foi assim que aconteceu no Brasil. Indenização e tu ganha até hoje estão salário. pagando, até hoje. Essa Damares aí que está fazendo um trabalho bom, essa ministra aí, cortou 600 milhões de indenização que nós estávamos pagando por esse monte de gente aí. Sim. Mas eu não... Assim, os militares foram burros. Por quê? Porque eles achavam que tomando o poder das guerrilhas, eles deixaram a comunistada toda entrar faculdade, jornal, televisão, não entenderam que a cultura é mais forte do que as armas. Sim, é guerra cultural. É guerra cultural. Aí cultural. os caras pegaram lá Antônio Gramsci, que esse cara que escreveu as Memórias do Cárcere, que era do Partido Comunista Italiano. O brasileiro adorou aquilo ali, que era a estratégia era o seguinte, infiltração de espaço, ocupação, Sim. lentamente, para que a população se torne socialista sem saber. Sim. O cara é genial. Ele era um cara acima da média. Mas, só voltando um pouco ali aos generais e ao exército, eu tenho um problema muito grave assim, com essa questão dos generais, porque o pessoal que fala hoje assim, as Forças Armadas precisam voltar a tomar o poder, aquela coisa toda. Não. Eles nunca mais vão voltar a tomar o poder e eles não têm o mínimo poder de fazer isso. Por quê? Porque eu sempre gosto de lembrar todo mundo, e ninguém lembra disso até hoje. O Aldo Rebelo, que era do PCdoB, foi ministro de Defesa no governo Lula. A gente teve um comunista raiz, o Aldo Rebelo sempre foi um cara comunista ao máximo. E fazia os general bater continência para os comunistas. Exatamente. Tá aí, ó. E a gente tem que entender uma coisa, que o pessoal
O pessoal fala assim, uma vez eu fiz um vídeo sobre isso e o pessoal ficou um pouco... Depois o pessoal teve que refletir um pouco, né? Que é o quê? Por que o exército não vai voltar, as Forças Armadas não vão voltar a tomar o poder? Porque eles estão entranhados no governo do PT, eles estiveram entranhados no governo do PT. Vários generais trabalhavam no STF, foram ministros do Lula, foram submissos a isso, viram toda uma corrupção durante 20 anos, que começou lá no governo FHC, quando ele comprou a reeleição. Naquela época já existia corrupção, não foi o PT que começou, a corrupção começou muito antes. Então a gente também tem que olhar mais para o passado, não adianta a gente olhar só o PT, porque o problema é que se a gente votar em 2022 em uma terceira via, e essa terceira via for alguém do PSDB, alguém que é ligado ao FHC, alguém que é ligado ao Ciro Gomes, alguém que é ligado a esse tipo de gente, a gente vai voltar lá para 94, 95. Sim. Que foi bom, mas a gente teve muita corrupção que a gente está pagando até hoje. Sim. Então a gente tem esse problema. E a questão dos generais é essa. Sim. Eles não vão tomar o poder, eles não têm capacidade para tomar o poder e eles gostam de cargo. A gente vê isso pelo governo hoje, né? É. Eu não sou bolsonarista, eu sou um cara conservador, de direita. O que é a direita no Brasil? Está sendo criada, é muito nova ainda. Sim, está sendo criada. Ela começou com o Lacerda, né, com o Carlos Lacerda, lá no começo. Lá atrás. Mas ela teve um stop aí. Que foi esmagada pelos militares por inveja Sim. do Carlos Lacerda, que ele provavelmente seria o presidente Sim. depois de 64. E aí os caras ficaram, não, vou ficar 6 meses aqui. Ficaram 20 anos. Sim, ele foi um cara, pouca gente sabe disso, mas o Getúlio Vargas se matou por causa dele. Porque um general tentou matar o Carlos Lacerda, assumiu que tentou matar o Carlos Lacerda porque ele era rival do Getúlio e o Getúlio se matou. Na época o Carlos Lacerda, se não me engano, ele era governador ou deputado distrital, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas ele teve uma importância muito grande no Brasil, que também não é reconhecido. Infelizmente, ele não é reconhecido e não tem todo o reconhecimento que ele deveria. Como o Enéas, Sim, que foi um baita de um político. Eu me lembro muito de ver várias pessoas mais antigas me falando que o Enéas Carneiro nunca seria eleito presidente do Brasil porque o Brasil não é um país sério. Porque se fosse, ele seria presidente. Ele era taxado como louco, hoje ele é taxado como visionário. Pois é, mas aí eu vejo assim, ó, nós somos os culpados porque a gente dá valor demais à opinião que a gente vê na televisão. Mas a gente não tinha outra fonte de informação na época. Sim, mas até hoje tem várias informações, mas até hoje tem gente que só vê televisão. A sim. maioria da população tem. Sim, eu conheço gente que até hoje chega em casa do trabalho, teve um dia cansado, toma um banho e o momento de relaxar é assistir novela Eu fui assim por muito tempo e vou te dizer, é difícil sair disso. É difícil. Por quê? Porque é um vício e para tu substituir um vício, tu tem que criar outro. Então tu precisa ter canais de YouTube, de coisas para fazer, porque senão aquela telinha ali, aquilo ali é do mal, velho. É a chamada bolha que a gente tem, né? Para sair da bolha é complicado. Para sair da camada, que eles chamam ainda das camadas, aquelas de conhecimento, é mais difícil ainda. Mas eu acredito sinceramente que a gente está quebrando isso aos poucos. Com as redes sociais a gente está quebrando. Mesmo tendo alcances reduzidos, a gente está quebrando. Sim, estamos quebrando. Com toda a censura que tem, o choro é livre. Nós temos que aguentar até isso, né? O choro é livre. A gente vê e é aquela coisa. A Maju Coutinho fala que o choro é livre, ela pede desculpa e tá tudo certo. O Lula fala que o coronavírus foi ainda bem que foi criado para... Tá tudo certo. Tá tudo certo se pedir desculpa. Se eu falo uma coisa errada, ou se alguém do meu movimento da direita fala, a gente é escrotizado e cancelado pro resto da vida. Mas o que o Ernest Carneiro, que tu falou, o Carlos Lacerda, e teve outro que a gente comentou agora, o que esses caras, eles entraram na espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? Quem tem a opinião pública falou assim, ó, fulano não se fala mais. Sim. A ordem está dada para toda a mídia, não fala no Enéas, não fala no cara, assim, ó, esquece, não é para falar mal dos caras, porque se tu falar mal, as pessoas vão lá querer saber a verdade. Sim. Quando tu não fala mal, não fala do Olavo de Carvalho. Agora o Olavo conseguiu abrir, né, com o livro dele, os 2 livros dele,
Foi um cara que furou. E ele diz que ele não é o pai da direita, mas ele fez o parto, né? Fez. Ele foi responsável. Ele fez o parto. Eu sou aluno dele do COF Sim. e não concordo com tudo que ele fala, mas o velho é... Não, ele é um cara acima da média, O né? velho é acima da Ele média. é aquele cara que hoje no Brasil, dadas as medidas e proporções, porque ele é muito diferente do Enéas, o Enéas, o problema dele é que o Enéas foi ridicularizado e foi taxado como um cara besta e ridículo pela mídia. Aham. E ele tinha doutorado em medicina e várias outras faculdades e E cursos. só falar a verdade. E só falava a verdade. Eles não conseguiram fazer isso com o Bolsonaro em 2018. Eles tentaram. É louco, não sei o quê. Alguma parte da sociedade com esse coronavírus pegou isso. De ser louco, de não sei o quê. Algumas pessoas pegou e não sai. Mas eles estão tentando fazer, já tentaram e fizeram com o Olavo de Carvalho isso. Ele é louco. Quem quem é aluno dele é louco. Não sei o quê. Eu conheço várias pessoas renomadas que são alunos dele. Inclusive, um dos maiores promotores do Rio Grande do Sul, que é o Leonardo Jardim, que era promotor aqui de Taquara, inclusive, criminalista, é aluno dele. O prefácio do livro dele foi assinado pelo Olavo de Carvalho. E ele é um cara inteligentíssimo, um cara acima da média. Débora Bolzan, que é promotora também de justiça, uma mulher acima da média, é da área criminal em Porto Alegre, aluna dele. Então a gente tem, só que ele está naquele limbo Sim. em que ele foi ridicularizado e que as pessoas acham... Foi ridicularizado. Se falam mal de uma pessoa, vai lá e lê o livro daquela pessoa. Não acredita no que tu ouve que os outros estão te dizendo. Vai lá e pega o livro do cara, vê se faz sentido. Se tu achar que o cara é louco, beleza, tu tem a tua opinião. Agora, tirar uma opinião em cima de uma pessoa sobre o que os outros dizem É perigoso. é perigoso e é pouco inteligente. É perigoso. A gente tem as narrativas, né? É uma guerra de narrativas no Brasil, né? A gente venceu em 2018, a gente quase perdeu em 2020 e a gente está empatando em 2021. Então a gente tem que ver como é que vai ser em 2022. Mas essas guerras sempre existiram. O Dr. Enéas foi um exemplo, o Olavo foi outro, Bolsonaro foi outro. Acredito que vai ser assim pro resto da vida. Mas o bom disso é que as redes sociais nos permitem fazer esse questionamento, o contraditório, que a gente não tem nas mídias. Sim. Né? E na internet, as pessoas às vezes acham que não. Na internet a gente tem uma maioria silenciosa, que é aquela pessoa que ela não curte, ela não comenta, mas ela vê. E essa pessoa, ela tem o entendimento dela, ela consegue concordar contigo, mas ela não quer expor a opinião Não quer dela. se expor. Não quer se expor. Existe muito disso em Taquara existe muito disso. Na nossa cidade existe muito disso. As pessoas vêm pra mim, cara, eu gosto muito do que tu fala. Eu só não comento porque eu tenho um negócio, porque eu tenho Não tem a coragem que tu tem. eu tenho um comércio, eu não quero me expor porque eu tenho família e daqui a pouco... Várias denúncias que eu fiz não foram originárias minhas. Foram pessoas que me mandaram e disseram, olha, está acontecendo isso, 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 isso. Vai atrás por aqui, por aqui, por aqui. Te consigo um documento aqui e tal. Tem que ver primeiro se é original ou não, né? Uhum. Era original e as pessoas diziam, olha, eu sei do problema, eu vou te dar para te denunciar porque eu não posso denunciar porque eu tenho família, porque eu tenho negócio, porque eu conheço fulano. É assim, infelizmente é assim hoje. Legal. A gente já falou um pouco sobre esse anti-americanismo, que ranço, né? A gente tem o brasileiro, está sendo criado há muitos anos um anti-americanismo, ou seja, o anti-sonho americano. O anti-sonho americano. Aí eu pergunto assim, qual é a sociedade que mais deu certo no planeta? Que mais tem acesso a bens, mais liberdades, onde as pessoas comem mais, onde as pessoas têm mais acesso a bens de consumo, onde tem mais acesso à educação, onde todo mundo tem uma casa. Onde as melhores universidades estão. Melhores universidades. Não é os Estados Unidos? É os Estados Unidos. Por que a gente não copia o modelo dos caras? Ah, não, porque eles são capitalistas. Meu amigo, o capitalismo é uma coisa boa. O capitalismo selvagem é uma coisa ruim. Sim. O metacapitalista é um cara do demônio. Agora, o capitalismo é o que deu certo. O socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo.
Nem vai dar, isso aí já é provado matematicamente, né? E aquela revolução proletariada, né? O Karl Marx, vamos criar a revolução do proletário. Cara, os proletários estavam ganhando dinheiro, que revolução nada. Deixa eu viver, deixa eu comprar meu carrinho, comprar minha casa. Só quer curtir a vida, né? Deixa eu curtir minha vida. Aí, como não deu certo a revolução do proletário, o que os caras fizeram? Vamos pegar, então, a revolução entre países. Países de terceiro mundo e países de primeiro mundo. E fazer um comparativo. E vamos fazer um comparativo. Então, quem é que nós temos que derrubar? É os americanos. Então, a todo terceiro mundo tem que criar um horror dos americanos. Os caras são malignos, cara, para pensar um negócio desse. Para arquitetar isso de uma maneira sistematizada. E me parece, não sei qual é a tua opinião, o Olavo fala muito disso, que o comunismo ele não é uma ideologia. O comunismo é um movimento internacional com 200 ideologias lá no meio. Sim. Ora eu quero a ideologia do proletariado, aí depois agora eu quero o lupo proletariado. O que é o lupo proletariado? Pega traficante, sequestrador, estuprador, toda assim, ó, aquela camada mais baixa da sociedade e pega essas bandeiras e defende elas. Sim, transforma eles em vítimas, diz que o problema não é eles, é a sociedade que transformou eles assim. Exatamente. E diz que essas pessoas são vítimas e tu, por ser homem, por ser branco, tu é o culpado disso. Sim. Não, mas eu nasci agora, não interessa, teu pai... Mas meu pai não fez nada. Não, mas tu é culpado também. Fez só um pouquinho, cara. Que mundo nós estamos vivendo? A gente tem a chamada falsa luta de classes, né? Falsa luta não, essa luta ela é tentada diariamente ser colocada na gente, né? Por eles. Mas eu me lembro muito quando eu era criança, assim, nos Estados Unidos, porque eu via muito, assim, gente... tô estudando o fulano foi estudar nos Estados Unidos. Fulano tá indo nos Estados Unidos porque a vida é melhor lá. E eu me lembro de muita gente falando que os Estados Unidos ele era uma potência mundial porque eles pensavam primeiro neles, segundo nele, terceiro nele, e depois eles pensavam nos outros. Né? De uma forma geral, eu acho que nisso eles não estão errados. Porque você tem que pensar... O Trump sempre falava, né? American first. Tem que pensar primeiro no ti, depois nos outros, entendeu? E outra, tu já viu uma festa porta aberta onde qualquer um entra ser Não, boa? Não. Festa boa tem que pagar para entrar e não é qualquer um que entra. Por que todo cubano quer ir para os Estados Unidos morar lá e nem todo americano quer ir morar em Cuba? Lá não tem CLT, lá não tem Ministério do Trabalho, lá não tem um monte de estamento burocrático que nós temos nesses países. Eles não têm 500 mil emendas na Constituição, leizinha porca que existe no Brasil, a gente sabe do que a gente está falando. Lá a lei é muito clara, entendeu? Juridicamente falando, os Estados Unidos ele é muito rígido ao ponto de, se tu cometer um crime, não tem muito arrego. Tu pode ser pobre, tu pode ser rico. Os caras vão te pegar. Os caras vão te pegar de qualquer jeito. E eles querem pegar o rico lá, porque eles querem provar que o rico também vai pra cadeia. Sempre foi assim. Aqui no Brasil, depois, eu tô no 9º semestre de Direito. Eu aqui, nesse momento da vida acadêmica, a gente entende que no Brasil só vai preso quem não tem dinheiro. Exatamente. Quem não tem recursos, quem não consegue um bom advogado que tenha entrada com um ministro ou com um desembargador. Aqui no Brasil é assim. E no caso também do Lula que foi preso, precisava da cabeça de alguém. Dá dele, depois a gente solta. Meio assim, meio combinado, assim, sabe? Dali eu tenho um problema muito pessoal com a Lava Jato, porque a Lava Jato ela focou tanto no Lula que ela esqueceu muitos que estavam em volta. Claro, e me faz Palocci, os caras... Pegou os cabeças. Quem foi os cabeças? Foi o Lula, o Marcelo Odebrecht, o da Gutierrez, da Andrade Gutierrez, os dois sócios, os caras da OMS não, da que tinha o nome da Arena Bahia lá, não me esqueci o nome agora. Pegou esses caras, tirou pra Cristo e esqueceu os outros. Entendeu? Deu peninha aqui, faz delação que tu tem prisão domiciliar, tu vai com 1/4 de pena, esse tipo de coisa. Eu sou contra isso. Eu acho que o cara tem que pagar por tudo que ele fez. Ele pode fazer um acordo de delação, mas o acordo de delação do cara, do Pedro Barusco, por exemplo, dava liberdade para ele ficar em prisão domiciliar. Um cara que roubou 200 milhões da Petrobras, assumido em CPI, no Senado, acho que foi. Não sei se foi comissão mista.
O cara chegou na CPI e assumiu. Não, eu roubei 200 milhões como gerente da Petrobras. E ficou difícil de roubar mais porque o PT entrou e quis fazer a partilha maior para eles. Esse cara está em prisão domiciliar. Esse cara apareceu nas manchetes, acho que foi em 2018, 2019, agora não vou me recordar. Ele apareceu nas manchetes porque ele estava num spa no final de semana, com autorização do juiz, e ele foi escrotizado, os caras xingaram ele, e ele queria reclamar disso. Mas o cara roubou, deu prejuízos gigantes e está em prisão domiciliar. Não, eu não acho justo. Mas ele fez uma delação, bastante parte da delação dele foi desqualificada ali por falta de provas e ficou por isso. Então esse problema eu tenho com a Lava Jato. Eu sou um cara que eu sempre defendi a Lava Jato, eu sempre divulguei todos os trabalhos da Lava Jato, mas essas partes me incomodam. Me parece que a Lava Jato foi para derrubar o PT e subir o PSDB. Vamos trocar agora. Não prendeu, né? Teatro das Tesouras. Não prendeu. Quem foi do PSDB não foi preso. Ninguém foi. Poucos foram presos, existe muita corrupção envolvendo os caras do PSDB. Não só o Aécio Neves, o Eduardo Azevedo, aquele governador que foi preso e do Mensalão Tucano de Minas Gerais. O pessoal do Serra, do digamos, Transurb paulista, né? O Transurb é do Rio Grande do Sul, então, digamos, o metrô lá de São Paulo. O Alckmin teve dinheiro e teve até bens bloqueados por causa disso. Então teve muita corrupção daquele lado lá e ninguém foi preso. Ninguém foi preso. O Serra teve investigações contra ele e contra a filha dele e não aconteceu nada. Ficaram parados. Então isso é uma mágoa que eu tenho, porque tu tem que investigar todo mundo. Não tem que investigar só um lado. Tem que investigar todo mundo. Não, seja de direita, seja de esquerda. Não, o PSDB não é de direita, mas eu digo, se tivesse alguém de direita, investiga todo mundo, não investiga só um lado. Nós não temos político de estimação. Não tenho político de estimação. Eu falo que eu tô com o Bolsonaro, né? Até o momento em que ele ratear. Claro. No momento que ele ratear... E quando te fazem a crítica dos filhos dele? Eu não conheço nenhum pessoalmente, tá? Mas o Eduardo, eu tenho amigos em comum com o Eduardo e com o Carlos, tá? Com o Carlos poucos, assim, mais gente que conversa, assim, porque ele também é um cara mais fechado, assim. Mas o Eduardo, pra mim, é um cara sensacional. Eu gosto dele também. Não vi nenhum problema dele até hoje. Do Carlos também não, tá? E o Flávio, não tenho conhecimento dos processos a fundo. Mas também, se for condenado... O que fala assim, porque os filhos dele fazem rachadinha. Não, só um pouquinho. Existe uma acusação em cima do Flávio, né? Não, a acusação é em cima do Flávio e do Carlos agora também. Em cima do Carlos também. Eu, quando falo assim dos filhos dele, cara, o negócio é o seguinte, eu votei no pai, eu votei no Bolsonaro lá. Se os filhos dele fizeram alguma porcaria, o cara vai lá e condena os caras. Agora, por causa disso, tu vai tirar o presidente, vai criar uma instabilidade no Brasil por causa desses caras. E outra, a maior rachadinha que nós já tivemos aqui do Brasil foi de Cuba com os médicos. Sim. Eu ia falar mensalão, mas foi essa. Foi 30% foi dos mais médicos, ou 50%, eu já não sei mais, ia pro governo de Cuba. Isso não é rachadinha? Isso é o quê? Sim. Eu digo isso de, assim, o Flávio me segue em 2 perfis e o Eduardo me segue em 1. Porque eu tenho alguns perfis nas redes. Eu, assim, acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Se fizer algum erro, tem que pagar. Não vou defender, dizer que é um golpe nem nada, mas eu quero a prova, entendeu? A gente sabe que vai ter gente que mesmo se for condenado algum dia alguém da direita, vai passar pano, como acontece com o pessoal que diz que o Lula é inocente, entendeu? Mas esse não é o meu caso. O meu caso. Só que aquele caso, por exemplo, do Kim Kataguiri e outros que já querem condenar o cara sem ter alguma coisa ou alguma prova, aí não, né? Aí não, né? Querem criminalizar, porque todo mundo sabe o que aconteceu em 2018. O Flávio não era para ter se elegido senador, o Bolsonaro não era para ter se elegido presidente, o Eduardo não era para ter sido eleito o mais bem votado da história do Brasil, deputado federal. E aconteceu. E isso criou um medo. Então, criando um medo, tu precisa combater esse medo. O que era o medo? Hoje, é muito fácil para o Eduardo Bolsonaro ir a senador de São Paulo ganhar, porque ele é de São Paulo, né? O reduto eleitoral dele é São Paulo. É muito fácil ele fazer uma dobradinha com o Abraham Weintraub,
a governador, ele é senador. Se o Weintraub não ganhar, ele tem emprego em qualquer lugar do mundo, o Eduardo se elege senador e tá feito mais um senador Bolsonaro. Weintraub é um cara top, né? Acima da média. Eu gosto do Acima cara. da média, foi um cara que foi ridicularizado por todas as questões de posicionamento dele que são firmes. Foi um cara que começou em 2018. Ele que montou o pré-plano econômico e de governo do Bolsonaro. Sim. Foi ele e o Arthur. Uhum. Isso pouca gente sabe. E eles não têm o reconhecimento necessário. Depois veio o Paulo Guedes, com a equipe dele, que quem conhece, eu nunca conversei com eles nem nada, mas o pessoal que já conversou com eles diz que os caras são acima da média. Eu vi uma palestra do Paulo Guedes 2019 na Fevale, o cara foi aplaudido de pé por todos os empresários e teve gente que saiu de lá e nunca mais precisou tomar Rivotril na vida, porque ele acalmou o empresariado dizendo, não, a gente quer isso, 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 teve um coronavírus agora que acabou estragando tudo, mas passando a reforma administrativa que eles querem, passando a reforma tributária, e, se possível, passar uma reforma política junto aí, o Brasil vai para frente. É. Porque ele quer. Entendeu? Com a Bia Brix agora na CCJ... Eu sou suspeito para falar que eu sou fã dela. eu adoro também ela. adoro ela. Me parece, eu tô mais otimista, que a gente tem grandes chances de evoluir em vários temas que são assim, ó, urgentes para o Brasil. Urgentes. Na verdade, assim, né? O pessoal... Quem não conhece ela, acha que ela é só uma bolsominion que veio do nada para ser deputada federal. Ela era procuradora, né, cara? Ela era uma pessoa... Ela era procuradora... Ela era procuradora, eu não me... Federal, municipal? Ela era federal, se eu não me engano, de Brasília. Ela trabalhava em Brasília, viveu a vida toda dela em Brasília. Ela é uma pessoa de um conhecimento jurídico fenomenal e que nunca teve reconhecimento em universidades e nem no mundo jurídico, porque a gente sabe que o mundo jurídico ele é um mundo de esquerda. Ele é um mundo do garantismo penal, que é nada mais do que tu levar as penas ao mínimo de condenações possíveis. Então ela nunca teve o reconhecimento que ela deveria ter, porque ela é uma mulher sensacional. Ela não chegou lá de graça, ela não é presidente da Comissão de Constituição e Justiça de graça. Ela tá lá porque ela é muito pica, entendeu? Ela tem alguma coisa, ela tem para estar lá. E ela tem um conhecimento muito foda. E ela tá agora nessa onda de querer passar para frente a PEC da Bengala. Ela tá querendo passar algumas PECs muito importantes. E se ela conseguir, eu torço muito para ela ser senadora, né? Em 2022. Eu torço porque eu sei que ela vai ser uma pessoa que ela não vai ser a deputada de um mandato. Ela vai daqui para mais. Ela vai ser como o Bilbo Nunes é no Rio Grande do Sul, como o Zuco é. Ela vai ser uma pessoa assim, ela não chegou do nada, entendeu? É. Nesse papo que eu estou tendo aqui com o Armando, o pessoal está gostando aí? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. E muito obrigado por participar do nosso bate-papo aí. Tá com perguntas? Bota no chat aí que a gente responde. Eu estou batendo esse papo aqui com o Armando e me fica claro, Armando, quando eu converso contigo, que tu é um cara que entende que tem problemas no Brasil, mas tu não prega disrupturas graves. Tu é um cara que acredita que dá para melhorar o sistema com as pessoas de bem entrando na política. Sim. Vê se eu estou certo Sim. minha leitura sobre... Sim, eu digo isso por duas coisas. Primeiro porque a gente viu a gente viu um grupo de políticos do nada se tornar candidatos e se elegerem e serem grandes políticos, que é o caso da Carla Zambelli, da Bia Kicis. Podia estar vários, né? A Carolina Detoni, só para citar mulheres, para a gente não ficar naquela onda de citar só homem, né? São mulheres que começaram do nada, foram pro tudo e se elegeram e foram mulheres e são deputadas sensacionais. Então elas se elegeram e elas mostraram que sim, tu pode ser um cidadão de bem que quer concorrer, pega a tua causa, faz um bom trabalho nas redes sociais, faz um bom trabalho na tua sociedade, se elege e tá lá para ajudar a melhorar o mundo, né? Mas também tem os que viraram o coxo, né? Peppa Pig, Fruta. Eu tenho um problema grave com o Crispim e com o Frota, né? Porque eles me convocaram para a CPI da fake news.
Então, Sério? Sim, eu tive... Eles solicitaram minha convocação, É. não foi aceita ainda, mas tem mais um ou outro aí que talvez vão querer depois. Eu não sei como é que tá o andamento lá. Mas o Crispim, nunca vi na vida. Sei que é gaúcho porque se elegeu por aqui. Nem sei quem é. É um deputado que ele se dizia bolsonarista, se elegeu, saiu do lado do Bolsonaro naquela briga que teve lá com o delegado Valmir, aquela coisa toda, e depois agora começou a convocar todo mundo que era bolsonarista das redes sociais ativas, né, para a CPI da fake news. Agora se arrependeu, disse que a CPI da fake news é uma fraude e tudo mais, bateu nervosismo porque ele não conseguiu eleger ninguém em 2020, já viu que o reduto dele eleitoral foi a 0, não vai mais se eleger deputado, então já está perdendo força, então ele reconheceu esse erro, mas não vai ser perdoado. Não por mim, né? E nós estamos chegando ao final, tem um pouco tempo aí, mas eu não posso deixar de perguntar do Roberto Jefferson. O que tu tá achando do Roberto Jefferson nessa nova fase dele? Azar de todo mundo e vou soltar a metralhadora. Eu acho que assim, ó, sinceramente, tá? Não sou fã dele, não vou defender ele, Uhum. tá? Meu malvado favorito. Apelidaram ele né? faz hoje o papel que o Eduardo Cunha fez muito bem. Porque o Eduardo Cunha, todo mundo sabia que era um corrupto, um lixo de político, envolvido até não poder mais com corrupção desde o começo da vida política dele, mas ele fez um bem para o Brasil, que foi abrir o processo de impeachment da Dilma e reger como uma orquestra aquele processo e aquela votação que deu o andamento. Ele fez isso, mas ele não é meu herói. Sim. Ele não é um cara que eu vou defender. Sim. O Roberto Jefferson, para mim, é a mesma coisa. Ele teve uma pauta importante, que foi denunciar o mensalão. Ele teve aquelas Foi preso por causa disso. Foi preso por causa disso. Foi o cara que denunciou o mensalão, que a gente... Tomou um soco na cara, foi pra CPI com o olho roxo, disse que caiu um armário e tava querendo escutar nervos de aço, aquela coisa toda, né? O último dia de liberdade dele foi dar uma volta de Harley Davidson ainda. Sim, ele é motoqueiro, os guris já me falaram isso. Ele tem... Ele é do Rio ou de São Paulo, eu não me lembro qual dos dois que ele é. Ele tem moto e um monte de coisa. Mas a filha dele, por exemplo, foi presa, né? A filha dele era deputada federal e foi presa depois disso. Por causa de corrupção e denúncias e tudo mais. Então, assim, não é um cara que eu vou idolatrar. Ele quer bater de frente, quer mostrar como é que funciona o STF, como é que funciona o sistema, como é que funcionam as coisas todas. Mostra, acho que isso é bom um cara que estava lá falar como é que funciona, porque ele estava lá. Ele fez parte do governo do Lula, ele fez parte do governo do PT. Ele se arrependeu, tudo mais e tal, mas não conta... Ele vem desde o Collor. Ele é muito forte, ele teve toda uma história política, né? Ele é o presidente do PTB, nacional. Sim, eu acho que ele não é mais, se eu não me engano. Ele era. Mas ele tirou agora o vice do Leite aqui do PTB? Ah, sim, então pode ser, mas daí... Não sei se é ele que tá... Ele pode ter alguém por trás. Pode ser. Mas ele sempre foi um cara muito forte, né? Eu acho que ele tá chegando no final da vida e não quer ir pro caixão com as verdades. Bate o arrependimento. Bate o arrependimento. Bate aquela coisa de eu poderia ter feito e não fiz. Exatamente. Então ele tá soltando a matraca... Assim, ó, não estou defendendo ele, não estou criticando ele, só estou fazendo uma análise Sim. que esse cara mudou da água para o vinho e eu acho engraçado, assim, as pessoas vão ficando velhas, ele já deve estar com 70 e pico. Ele nasceu em 50? Quem nasceu em 50 tem? Tem 74. Então é isso aí, ele nasceu em 50 e poucos. É isso aí. Eu acho que ele já está pensando assim, ó, eu já estou mais para lá do que para cá, eu não vou levar para o caixão nenhuma coisa que eu gostaria de falar ele passou por um câncer, né? Ele teve toda aquela coisa, eu me lembro dele. Mas assim, ó, é que eu tenho comigo que o cara roubou R$1, 1 milhão, roubou igual. É ladrão. Se é ladrão, exatamente. Eu não quero mais é que se ferre, entendeu? Eu quero que passe o tempo todo preso e que sofra na cadeia. Antes que venha, vocês estão falando bem do cara. Nós não estamos falando bem do cara. Eu não vou nunca idolatrar ele, gente. Nunca vou idolatrar ele. Idolatrar só pode ser um Deus. Exatamente. Idolatrar pessoas, tu vai ser traído por elas, se você idolatrar. Tá na Bíblia isso. Sim, eu penso assim, ó, ele é que nem o Eduardo Cunha, ele é que nem o Arthur Lira, ele é esses caras, entendeu? Ele é um cara que é um mal necessário, tu precisa ter, mas não conta com o meu apoio, não conta com o meu perdão, e eu quero mais é que pague por tudo que fez. Sim. Então, essa é uma opinião minha, né? Eu vejo gente que tá idolatrando ele,
Tem nada contra, mas não é na minha vibe, né? É a mesma coisa do Arthur Lira, né? O Arthur Lira, porque vamos eleger o Lira presidente da Câmara porque as coisas vão mudar e tal. Ninguém é eleito presidente da Câmara sem rolo, tá? Ninguém é eleito presidente da Câmara sem um vínculo ali, uma ligação com algum político que responde a algum processo. O próprio Lira tem processo. Os últimos 5 presidentes da Câmara foram investigados na Petrobras, na Lava Jato, desculpa. Então, algum rolo eles têm. Nada de graça. Ô, Armando, tem solução no Brasil? A curto prazo, não. E o que precisa fazer para ter solução a longo prazo? Devemos começar por onde? Já que tem tanto problema. A solução é política. Tá? Eu gosto sempre de falar, eu gosto de dar um exemplo. O coronavírus ele trouxe alguns exemplos para nós que a gente nunca mais vai ter na vida. Tomara, né, que a gente nunca passe mais por uma pandemia que nem a gente está passando por essa. O coronavírus mostrou para nós que a corrupção lá em Manaus, do outro lado do país, ela pode interferir na vida do gaúcho, do Rio Grande do Sul. Porque o cara lá teve um pedido, a Polícia Federal pediu para prender ele, o governador, que é o Wilson Lima. Ele comprou respirador de uma fábrica de vinho, ele fez um monte de rolo, lotou a saúde lá, teve que trazer gente para cá, veio a cepa junto, teve todo aquele problema e destruiu o sistema brasileiro por causa... Não foi só por isso que trouxe, mas uma corrupção lá prejudicou o gaúcho aqui. Então, enquanto o brasileiro não entender que uma corrupção em qualquer lugar do mundo, enquanto o brasileiro não entender que ele está vendendo o voto dele por uma cesta básica, por uma conta de luz, uma coisa, enquanto o brasileiro não entender isso, a gente vai continuar nessa mesmice. A gente está passando por esse processo, que eu já vi muita gente dizer que não vai votar em quem tem corrupção, ou tá surgindo o voto ideológico de direita no Brasil. Ele não foi, o Bolsonaro não foi eleito por causa desse voto. Ele foi eleito por causa do voto anti-PT e por causa do movimento a favor dele. A minha visão foi essa. Mas ele está criando um movimento junto dele muito bom, ideológico de direita. Não só ele. Tem várias linhas ali na direita que vai ter resultado lá na frente. Vai demorar. Não vai ser agora que a gente vai derrubar governadores no Nordeste, o Ciro Gomes no Ceará. A gente não vai derrubar os Barbalhos no Pará, que é o Elber Barbalho e o filho dele. A gente não vai derrubar o pessoal lá do Eduardo... o cara que morreu lá do avião... Lá do Recife? É isso. A gente não vai derrubar a família dele lá, que é toda esquerda e tudo mais lá, de uma hora para outra, mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir bater de frente com eles. Não vai ser agora, mas a gente vai chegar nesse momento. Eu concordo e discordo um pouquinho, porque tudo passa pela política, eu sei. Porém, quem é que faz a política? É que a política de daqui a 15 anos vai ser feita por quem está nas universidades hoje. Não, eu acho que não. Ué, mas como não? Não, já passou esse momento. O que eu quero... Deixa eu só... Sim, desculpa. É que tá tendo uma discussão lá no grupo do curso online de filosofia que é o seguinte: quem são os ministros que estão no STF? Quem são os políticos de hoje? Quem estão nos cargos de chefia das empresas privadas? Quem são as pessoas que têm mais influência hoje? São todos que saíram das universidades. Sim. A grande maioria. Sim. Se isso que está hoje aí não está legal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar, ter mais poder, tirar a ala esquerda das universidades ou competir com igualdade de poder e, segundo alguns estudiosos, demora 15 anos. Você precisa começar agora a entrar na faculdade para ter um contraponto, para daqui a 15 anos essas pessoas vão fazer concurso público para juiz, sim, vão fazer concurso público para procurador, vão assumir cargos de relevância na sociedade, né? Mas não com a mentalidade que está hoje na universidade. Então tem que ter um contraponto. Porque não adianta ter somente a política se a cultura não mudar. Porque vai ter sempre essa briga. Mas você não vai conseguir mudar em 15 anos o que acontece na URGS, por exemplo. A URGS é um antro. Porto Alegre é um antro de esquerdismo. A URGS é um antro de esquerdismo. Eu conheço pessoas que entraram lá com uma visão e saíram com uma visão totalmente esquerda, com aquela coisa...
a bobada de Lula livre e tudo mais, isso tu não vai mudar de uma hora pra noite. O comunismo capta as consciências e eles não percebem. Eu acho assim, ó, isso não vai acontecer... por exemplo, eu vou dar o exemplo da URGS porque é aqui, é nossa, tá? Não vai mudar em 15 anos. Porque o professor que entrou lá agora, recentemente, ele já está nesse sistema de esquerda. E ele vai ficar no mínimo 20 anos lá. E vai formar novos professores que são os alunos deles. Exatamente. E provavelmente essa galera nunca vai abrir uma empresa, nunca vai assinar pagar uma DARF, nunca vai fazer um empreendimento, ele só vai continuar lá dentro para formar mais pessoas igual a ele. Mas a gente tem exemplos políticos de pessoas que entraram na URGS, daí ganharam uma bolsa, daí ganharam bolsa para mestrado, bolsa para doutorado, nunca produziram nada, fizeram uma tesinha aqui, outra aqui, que nunca foi utilizada para nada, de repente entraram na política, ganharam o voto e ficou por isso, se elegeram e estão aí incomodando a gente, tentando mudar até o hino do Rio Grande do Sul, como é o caso daquele abobado lá do vereador do PSOL. Ele é o melhor exemplo desse cara, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que hoje nós temos um celular, né? Eu acho que hoje eu conheço cara que tem 16, 17 anos e tem 100 mil seguidores no Instagram e no Facebook. E esse cara tem muito mais influência hoje do que um professor de universidade. Esse cara hoje ele tem muito mais influência do que qualquer aluninho da URGS que pega uma placa e diz que o Bolsonaro é genocida e qualquer coisa assim. Porque esse cara ele tem uma coisa que ninguém dessas pessoas tem, que é uma visão de como deve ser dito as coisas para as pessoas. Hoje a gente tem uma geração que está aprendendo a se comunicar. A gente tem, claro, aquelas blogueirinhas que querem ser famosas e tudo mais, mas a gente tem uma geração que está aprendendo a se comunicar e dizer aquilo que as pessoas sentiam falta de ouvir. Que é que bandido bom é bandido morto, que querem uma justiça que seja combativa com o crime organizado e que querem mudar a política. E isso eu vejo gente de 16, 17 anos nas redes sociais fazendo. Então eu acho que eu entendo, porque o Olavo fala muito disso, né, das universidades, eu entendo isso, eu sei que ele tem essa visão, essa pegada de querer combater... Mas também faz sentido o que tu falou. Não, mas eu entendo esse lado dele de querer ter essa pegada, e eu acho que é justo que isso aconteça no Brasil, que a gente tem que combater. Mas eu acho que isso não vai resultar em a gente mudar a sociedade, porque já está enraizado. O cara que entrou no concurso da URGS em 2018, ele sai daqui a 25 anos. Em 25 anos ele estragou muita gente, entendeu? Com aquela falsa visão de que ele está instruindo pessoas, educando pessoas, entendeu? Eles deixam de lado a educação. E o que o pessoal não se dá conta é que muita universidade americana e na Europa, os alunos que se formam, eles são incentivados a devolver o dinheiro que o Estado deu para eles. Sim. Para essa universidade poder formar mais pessoas. Sim. Aqui os caras ficam assim, ó, tem tudo de graça, nós pagando lá para eles formarem mais socialistas e não dão um valor de nada. Acham que é uma obrigação aquilo ali. E eles dizem, eu sou aqui porque eu estou inteligente, eu passei num concurso. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Eu fui em 2016, 2017 ali, eu fui num prédio da URGS, um amigo meu estava fazendo aquela questão toda do mestrado na URGS, é um pouco diferente do que é um mestrado numa universidade qualquer. Mestrado na URGS tu tem que fazer uma prova, tu tem que mostrar tua tese, tem que defender essa tese para tu ser aprovado, para daí tu poder produzir. É uma questão, é muito assim, sabe? É uma coisa fora da realidade. Então, eu fui com ele, acompanhei ele. Tu vai lá, cara, nesses prédios da URGS, tu se sente um lixo. Tu tá num lugar onde tem pichação pra tudo que é lado. É um ambiente hostil. É uma energia ruim, é pesado, entendeu? É pesado. Não é uma coisa que nem tu vai numa Fevale, numa Unicinos, numa Facate, um ambiente limpo, as paredes bem pintadas, a sala de aula bem reformada. É um negócio assim, sabe? Tu passa por gente fumando maconha. Isso existe, isso acontece, não é aquela oratória de o cara que tá dizendo que foi na URGS. Não, isso acontece lá, nos campos, entendeu? Da URGS, de qualquer universidade federal. Então, eu me senti mal. Eu me senti muito mal indo lá. E
meu amigo que não passou no mestrado, teve que fazer mestrado na Unicinos, ele falou pra mim, ele disse, cara, tu imagina eu estudando aqui. Que horror que ia ser. Porque um cara que sai da Unicinos, o cara que sai da Unicinos, ou como eu que estou na Facate, sai de um ambiente limpo, um ambiente onde não tem política, mesmo os professores, alguns tentando induzir alguma coisa e tal. Tu entra na URGS, Nossa. tu te assusta. E te assusta e outra. Ou tu começa a compactuar com os caras e levantar a bandeira deles e repetir o que eles estão falando, ou você é excluído. Boicotado. Boicotado. Na mesma hora. Então, eu conheço muitos amigos meus que estão perdendo os filhos porque mandaram estudar na URGS, porque estudaram, fizeram um cursinho particular, mas os pais estão perdendo seus filhos para essa mentalidade revolucionária. Aquilo que parecia atrativo, vou ganhar uma faculdade de graça, está perdendo as consciências das pessoas. Eu conheço, eu tenho amigos que se formaram na URGS, tá? Amigos que eu digo, ex-colegas de escola. Mas não são todos os cursos da URGS também, tem os engenharias, engenharias não. Engenharias não, estou falando das ciências sociais. Engenharias não se metem nisso, né? Engenharias é um pouco mais leve, assim, pelo que eu conversei com eles. Mas tu pega direito, tu pega do direito pra baixo, assim, sabe? É uma vibe muito pesada, entendeu? É um negócio assustador. É um negócio... Na Unicinos tu já tem o problema de ter o Lênin Streck, tá? Que doutrinou muita gente no garantismo penal, contra a Lava Jato, Moro é um criminoso, o Lula é inocente, a favor de... Como é que é? Os juízes da... Como é que é? Não, os juristas da democracia, eles formaram agora a associação lá. Já é uma coisa pesada. É 30 vezes mais pesado na URGS. Eu pergunto pro pessoal, eu tenho curiosidade de um dia entrar numa sala de aula da URGS, o dia que voltar assim ao normal, e ver como é que é uma aula da URGS. Porque o pessoal da engenharia é um caso à parte, né? Mas o pessoal do direito, jornalismo, eles dizem que é muito pesado. Muito complicado. Pessoal, estamos chegando ao final. Faltou assunto aqui, porque o papo estava tão bom. Passou rápido, né? Passou rápido, irmão. Estamos 1h30 conversando aqui. Cara, muito obrigado. Quero te agradecer, não te conhecer pessoalmente. Quero agradecer por tu ter aceitado o nosso convite aqui. E já está convidado para voltar de novo, porque faltou muita coisa para a gente falar. Podemos marcar. E sempre trazendo assuntos atuais, falando o que a gente pensa. E se você não gostou, dá um dislike. Agora, se tu gostou, dá um likezinho aí. E se quiser xingar, pode xingar. Quiser perguntar alguma coisa, pergunte, porque a gente vai responder. Lembrando sempre que a gente tem que buscar o caminho do meio. A gente tem que buscar sempre um equilíbrio na nossa vida. Tudo que é radical não faz bem para as pessoas. Então aqui eu trouxe o Armando, que é um cara conservador, direita, um cara equilibrado, um cara que sabe falar, é um cara que trouxe a visão dele e falou verdades. Agora, se você não concorda, você tem todo o direito, assim como você tem que ter o direito de deixar a pessoa pensar diferente de você. Exatamente. Eu sempre falo que a gente defende o direito da pessoa criticar a gente. Exatamente. Porque enquanto ela puder criticar, a gente tem liberdade. E se você quiser aí fazer um react, pode fazer. A gente pode mudar de ideia, desde que venha com argumentos, com educação, mostrando evidências. A gente está aqui para debater. Claro, eu sempre falo isso. Eu digo que o debate sempre é bem-vindo, né? E a gente não tem... A nossa verdade, ela existe, mas a gente pode mudar de opinião. Claro. Né? Desde que tenha os argumentos necessários, né? Mas daí o pessoal também já chama de reaça, negacionista, coisas do tipo, então já não dá certo. O cara que começa a colar rótulo nos outros, tenha muito cuidado. Muito cuidado. Porque, que nem dizia o Lênin, né? Xingue do que você faz e acuse do que você é. Exatamente. Então, eles aprenderam direitinho, tem uma cartilha muito boa, assim, que eles seguem, né, do lado deles lá. O PCdoB vai fazer quase 100 anos de fundação no Brasil, né? Então eles estão há muito tempo no Brasil fazendo muita merda, induzindo muito mal o pessoal. Armando, cara, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Pessoal, deixe seu like aí. Semana que vem a gente está de volta. Se inscreva no canal e muito obrigado. Valeu!